bom que nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus. Amém. Bom que a Ruth testemunhou, muitos tiveram a oportunidade de vir nos braços de seus pais, de crescerem, de trazerem seus filhos, agora netos, para a casa do Senhor. E é assim que Deus escreve a história da nossa vida. Eu me lembro também da minha infância, eu acho que eu fiquei nostálgico com esse começo de vários livros, né? Fazendo tempo que a gente não cantava. Eu lembrei da minha avó, Dona Zilá. O primeiro versículo bíblico que eu aprendi, eu não sabia que ficava na Bíblia, né? Salmo 127, a parte final, a última frase do verso 2. Aos seus amados, ele dá, no caso, o pão, né? Enquanto dorme. Minha avó volta e meia soltava essa frase pela casa. Né? Eu não frequentava a igreja, porque os meus pais também não frequentavam, mas a avó sempre, né? Em alguma situação de dificuldade, vinha com esse versículo assim. Depois que eu cresci e comecei a ler a Bíblia, eu descobri que estava lá, Salmo 127, finalzinho do verso 2. E hoje eu quero ler com vocês também um texto que me põe nostálgico. Eu me recordo também no início da minha adolescência, eu ainda não frequentava a igreja, mas lá no colégio americano, no colégio metodista em Porto Alegre, onde eu estudava, foram distribuídos alguns novos testamentos dos Gideões, né? Eles fazem isso pelas escolas. Eu me lembro, né, que eu peguei aquele Novo Testamento, e por isso começa em Mateus, né? O Testamento dos Gideões, ele não tem essa divisão em blocos, que a nossa Bíblia tem esses cabeçalhos, né? Ele é um texto corrido, ele só tem os versículos e os capítulos. E aquele formatinho de bolsa, então eu resolvi ler. Comecei a ler, né? Aí eu cheguei no texto que está lá em Mateus, capítulo 6, eu te convido para já ir abrindo, e eu tive a nítida impressão de que esse era um texto diferente, assim, me chamou a atenção. Eu fiquei pensando, puxa vida, né? Eu lá com meus 12, 13 anos de idade, pensando, seria bom que a gente vivesse desta maneira. Sei lá, Mateus 6, do 25 ao 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Vamos orar. Fala, Senhor, através da leitura da Tua Palavra, pela ação maravilhosa do Teu Espírito em nossos corações e mentes, esclarecendo as nossas vidas, fazendo com que a Tua presença em nós faça toda a diferença. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Agora, assim, Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Esperai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Mas o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã
este trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém. Nenhum de nós tem um foguete para voar pelas estrelas, mas às vezes bem que nós gostaríamos. Mas eu garanto para vocês que se eu começar a ler o noticiário, quem sabe repercutir alguma matéria veiculada pela nossa mídia, não fisicamente, mas a sua atenção rapidamente sairá pelas janelas, voará por cima e talvez vá se deter na crise que assola o nosso país. Pode ser que neste voo livre você vá se deter em um problema que está acontecendo lá no seu lado, que você deixou no suspenso vindo para cá. Pode ser que você comece já a pensar na segunda-feira, mesmo sendo domingo. Pode ser que você lembre-se da sua lista de resoluções de ano novo, que bata um certo desespero, e você já começa a verificar isso no seu smartphone, se tem espaço na agenda para malhar. Quem sabe fazer aquele curso de inglês. E aí você, meu querido, minha querida, vai deixar o seu corpo desabitado. Você estará aqui. Você marcará sua presença, o pastor te verá, mas a sua cabeça, o seu coração estará pairando o som pela Via Láctea à procura de pouso. Eu fico pensando que quando Jesus começa este trecho do Sermão do Monte, foi mais ou menos isso que ele percebeu. Ele diz assim: olha, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Eu fico imaginando naquela realidade de gente muito sofrida, que rapidamente a mente dela se desviou para a sua despensa vazia. Muitos ali se lembraram das enfermidades e pensaram: puxa, bem que Jesus podia me curar. Quem sabe alguns tenham lembrado de um parente que não estava ali ouvindo, mas seria tão bom que ele estivesse. O ser humano tem uma tendência a desabitar o único lugar que ele pode estar, que é o aqui e o agora. Por detalhes, por pequenas coisas, nós deixamos de existir aonde deveríamos. Nós colocamos a nossa vida em suspenso para viver uma fantasia. Voos astronômicos siderais que nos deixam só de corpo aonde nós estamos. Jesus tem um tratamento para isso, para essa nossa dispersão. No fundo, a ansiedade é isso. A ansiedade é uma dispersão que nos acomete. A mágoa é quando nós não gostamos da casa em que nós estamos, porque ela nos lembra da dor. Quando nós não nos sentimos confortáveis no nosso corpo. Mas a ansiedade é quando nós rapidamente nos distraímos daquilo que está ali, para vivermos aí na fantasia daquilo que falta, na fantasia daquilo que gostaríamos que tivéssemos, mas não temos, a fantasia de que Deus, às vezes, precisa de uns certos conselhos e ter o seu olhar dirigido. Mas que bom que Jesus trata isso. Meus queridos, eu fico pensando na realidade de pregar no monte. Nós estamos aqui fechados na igreja e, de fato, em tese, tirando os smartphones, pouca coisa nos distrai. Mas Jesus pregava a céu aberto, sem auxílio de microfones, a uma multidão que se comprimia. E no meio de tudo aquilo, com as pessoas começando a viajar pelos astros celestes, ele as traz de maneira radical para a terra.
Você viu esse pássaro que passou? Pregar isso em local fechado não faz sentido, mas em local aberto faz todo o sentido. Com isso, Jesus começa a dizer para aquelas pessoas que ele estava ali de verdade, que ele estava disponível, que ele estava presente de corpo, de alma e de espírito. Meu querido, minha querida, às vezes nós precisamos que Jesus comece a fazer isso com a nossa vida. Os pássaros, estes voam, porque é isso que eles fazem. O trânsito aqui na Figueiras continua. Aliás, se você for subindo aí por ela, você verá que os bares, os restaurantes estão abertos. É possível que, nesse momento, em outro lugar do mundo, algumas pessoas estejam se acordando cedo para saudar o sol que está se erguendo, enquanto nós aqui estamos na noite. Então, diante desta continuidade da vida ao nosso redor, mesmo sem a nossa autorização, mesmo sem a nossa participação direta, Jesus pega aquilo que está próximo de nós e diz assim: você viu esse pássaro? Você prestou atenção na decoração do nosso altar? Você prestou atenção no rosto da pessoa que está sentada ao seu lado? Você prestou atenção nos textos que foram lidos? Você prestou atenção enquanto cantava? Você prestou atenção aos avisos? Esse é o momento que às vezes as pessoas se dispersam. Nós não aprendemos a dominar a nossa ansiedade porque nós nos acostumamos a nos deixar desabitados. E nós precisamos que Jesus venha com aquele, não sei se está lá dentro, tá? Mas imagine, estalou o dedo e a vida está aí. A sua mente está na dispensa, no casamento que está por um fio, na enfermidade que lhe acomete há anos, mas um pássaro acaba de passar. A palavra de Deus está sendo pregada e nós, meus queridos, estamos respirando. É interessante essa comparação com o masculino feita por esse pardal, o mundo do campo, o mundo dos trabalhos na terra, de semear, de cuidar, de ceifar, de guardar em celeiros. Esse é o mundo masculino daquela época. De jogar aquela semente na terra sem ter certeza se ela vingará. Esperar pacientemente, dia após dia, pelo primeiro sinal de esperança. Aquela folhinha que fura a terra, que anuncia que a semeadura está produzindo um bom resultado e que, querendo Deus, os frutos virão. Os pardais não estão nem aí para isso. O pardal gosta, a ave gosta de fruta na árvore. Eu tenho um tio lá em Porto Alegre, o tio Josias, que anda lá no sítio dele, parece um cangaceiro cheio de rojões para correr com os passarinhos do pomar dele. Porque os sabiás que lá voam, vêm aquelas frutas bonitas que ele planta e vão lá, né? A mais bonita primeiro, dá uma picada. Ele pula para a próxima, ele não termina a primeira. Eu tio odeio os sabiás, mas os sabiás amam o meu tio. Nem tudo na vida é correspondido, né? E nós nos irritamos com os sabiás porque ele estraga aquela árvore, porque aquele fruto que foi picado já podia apodrece e cai. Mas, meu querido, o sabiá está fazendo aquilo que Deus o colocou para fazer. Ao cair no chão, a fruta irrita meu tio, mas gera outras árvores. É a roda da vida. E o mundo, meus queridos, continua a girar, cada vez mais veloz. Nós é que somos impacientes. Nós é que desabitamos
o sermão, nós é que desabitamos o nosso coração, nós é que desabitamos a nossa vida. Vivemos em um não tempo, vivemos em um não lugar, e depois nos queixamos que as coisas parecem não ir para frente. O sabiá não gasta nenhum dos seus neurônios preocupado com a conjuntura financeira, não passa nenhum dos seus dias imerso na dúvida se haverá frutas, porque há. Porque Deus, no ciclo da vida, sempre está suprindo as necessidades deles. Então eles voam leves, livres, despreocupados. E Jesus nos traz a esta realidade. Se a nossa cabeça está voando por aí, ele diz: meu querido, atente para aquele sinal de esperança que mostra que a vida continua. Abra os seus olhos, habite o seu corpo, habite a sua vida. E continua com uma imagem do lado feminino: criar, fiar, tecer. É o universo das mulheres, o universo doméstico daquela época. E é muito curioso esta percepção de que não só havia pássaros voando leves pelo ar, mas de que havia flores no campo. E, meu querido, vejam bem, não era um jardim. Jardim tem a mão do homem. Jardim é podado, cultivado, não. Campo é aquilo que Deus permite que seja. O campo é aquilo que é. Estava ali antes deles chegarem. E continuaria ali após a saída deles, se eles tivessem o cuidado de não pisar nas flores. Então Jesus chama a atenção para elas, tão diversificadas, tão coloridas, tão perfumadas, mas que por uma ironia, do destino se tornam muitas vezes tecido. Linho e algodão são plantas. E para falar de veste, ele aponta para as flores. Ele aponta para quem, em um gesto semelhante ao seu, morre para que nos estamos. Ele aponta para aquela que oferece a sua vida como um sacrifício aromático, belo, colorido todos os dias para o encanto dos nossos olhos. Então, meus queridos, minhas queridas, no campo as coisas crescem ao som do vento. A planta nada mais tem para investir que não, às vezes, algumas gotas de orvalho, aquela visita furtiva da borboleta, aquele beija-flor que insiste em dela se alimentar. Nós temos exemplos tão bonitos desta poesia a qual Jesus nos traz. O vento, a vida, tudo se fazendo para que as coisas cooperem para o sustento da criação. Salomão podia ter os seus melhores alfaiates, certamente a sua despensa estava cheia. Mas não é porque nós temos as coisas que nós não somos ansiosos. Ter as coisas não é garantir que nós nos sintamos em casa dentro da nossa residência. Ter as coisas fáceis ao nosso redor não é garantia alguma de que nós vamos lhe dar o devido valor. Ter as coisas ali supridas não significa que nós não nos deixemos enredar pela ansiedade. Aliás, uma música bem conhecida que diz assim: quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante. Não é só quem não tem que vive ansioso. As pessoas que têm vivem ansiosas que alguém lhes tome. E aí nós construímos condomínios fechados, muros. Saímos de casa em carros blindados, com os vidros, com o filme mais escuro que o tram permite, e às vezes até mais. Não paramos nos semáforos. E quando saímos de dentro do carro, estamos dentro de um recinto fechado, um shopping.
E assim, nós não habitamos a casa na qual não falta nada. Nós não habitamos um mundo no qual, por incrível que pareça, não falta nada. Nós nos ausentamos da glória que Deus revela a cada dia. Porque nós fechamos a janela do carro. Porque nós, muitas vezes, temos demais. Porque nós, muitas vezes, não sabemos o que é passar fome à noite. Porque nós vivemos em um mundo de fantasia. Porque nós vivemos numa ilha isolada dos demais acontecimentos do mundo. E para nós, Jesus diz assim: vejam as flores, saiam mais, sintam o cheiro das ruas, ouçam o choro de uma mãe que acaba de perder o filho, sintam a dor de uma pessoa que está há meses na fila do SUS, sintam as dores da vida que está ao seu redor, porque é isso que Deus faz. Deus sustenta os pardais, Deus veste a erva do campo, Deus cuida de nós. Deus está infinitamente presente na nossa vida. Nós nos ausentamos por ansiedade, mas Deus está entranhado, tecido, escrito em cada lugar que você for. Abra os seus olhos e perceba, para que a sua fé não seja mirrada, para que a sua fé não seja uma fé mesquinha, para que a sua fé não seja uma fé repreensível, não porque não crê no impossível, mas porque não está presente onde você está. A fé pequena é aquela que paira pelas galáxias, mas não habita a própria casa. A fé pequena é aquela que não vê a Deus nas pequenas coisas. A fé pequena é aquela que não se alegra com a brisa. A fé pequena é aquela que crê que Deus se esqueceu, que Deus não vê e que é melhor cada um cuidar do seu, porque está difícil a vida. Meu querido, minha querida, Deus nos chama a habitarmos ricamente o nosso corpo, a habitarmos ricamente a nossa casa, a habitarmos ricamente a nossa igreja, porque Ele ama o mundo. Se assim não fora, Ele não terminaria esse sermão no qual Ele nos chama a vermos a realidade que está ao nosso redor. Ele não terminaria dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só quem está onde Deus a colocou pode fazer isso. Só quem habita o seu corpo, só quem habita a vida e deixa que a vida passe por dentro de si, só quem percebe Deus nas pequenas coisas tem alguma esperança de buscar o reino do Senhor. Então, meu querido, minha querida, antes de te mandar para a busca do reino, Ele te traz de volta para você mesmo. Te senta, te coloca no local onde você está, e a partir daí Ele diz: busque porque está perto. Busque porque não é difícil de encontrar para quem tem olhos. Busque porque não está nas galáxias a girar, mas está nos pardais que voam e nas flores que florem no campo e enchem ele de beleza. Busque no seu casamento. Busque na educação dos seus filhos. Busque todos os domingos em que você se levanta e toma a decisão se fica em casa ou se vai buscar na igreja a palavra do Senhor. Busque em tempos de crise como os que vivemos. Busque porque você está disposto a viver o hoje. Você não vai gastar os seus anos mais preciosos vivendo um amanhã que ainda não chegou. Você não vai queimar os seus neurônios à busca de uma solução que às vezes está ali do seu lado. Você vai entender que um dia de cada vez está de bom tamanho para a vida.
você não é super-herói, que você não é um ser atemporal, que os seus ombros não carregam o peso da humanidade que Deus fez para você. Sossegue, aproveite o dia, preste atenção, viva o dia de hoje, porque do amanhã cuido eu. Deixe que a dor e a alegria passem por você. Viva os seus questionamentos, viva as suas esperanças, mas viva-as hoje. Não terceirize, não abra mão daquilo que efetivamente Deus te deu. Você mesmo, você mesmo. Que a nossa ansiedade seja curada, meu irmão, minha irmã, pelo cheiro das flores, pelo voo dos pássaros, pela presença de Jesus que nos alimenta e nos veste. Por este Deus que, com tantas galáxias para cuidar, estava tão presente naquele monte, que a sua mensagem perdura por toda a eternidade. Amém. Ninguém é mais eterno do que aquele que vive o hoje por completo. Ninguém é mais presente do que aquele que está aonde Deus lhe colocou. Ninguém vive uma promessa maior do que essa do Deus, que cuida sim de todos, de todas nós, que faz esse teatro tão maravilhoso florir e girar, e nos convida. Veja, viva, seja. Eu te convido agora a se colocar em pé. Vamos cantar. Faça isso por completo. Faça isso, meu querido, com tudo o que você tem, com tudo o que você é. Deus está cuidando de você. Deus não se esqueceu. Há esperança para aquele que crê, para aquele que clama. Deus te chama a viver o hoje de maneira tão intensa que você tenha a certeza de que foi o dia que o Senhor fez. Então vamos cantar, vamos louvar.